Bom sábado. É um prazer receber vocês aqui para esse projeto que está acontecendo. Nasceu no coração do departamento infantil, mas ele não é só para o departamento infantil, é para a igreja inteira. Então, por isso o nome Escola para Pais e Cuidadores Adventistas. É um lugar para a gente discutir assuntos de parentalidade, da gente falar de valores cristãos e o que fazer para ajudar para ser luz no mundo. Né? Então, muito obrigada porque vocês vieram e estão aqui com a gente. A gente tem um presente para vocês. Para quem chegou, né, aqui, a gente quer presentear vocês com um livro. Tem alguém que não tenha esse livro? Quem não tem? Algumas pessoas. Então, a gente vai para o dia do aniversário. Quem fez aniversário agora, recentemente? Alguém fez em janeiro? Fevereiro? Dezembro? Dezembro também? Que dia? 7. Então, vamos ver para frente, para ver se desempata. Março, alguém vai fazer em março? Então, vou te pedir para vir aqui, nossa visita. A gente vai entregar o livro para você. É o livro que nós vamos ler com os pais, com os adultos, agora no Clube do Livro, que chama Céu de Letras. Tá? Seja bem-vinda. Obrigada. Que Deus te abençoe. Vai ser muito legal ter você no Céu de Letras ali para a gente se encontrar. O Céu de Letras, lembrando, as inscrições vão até segunda-feira. Todo mundo já fez? Pegaram o QR Code? Tem um QR Code, vocês vão entrar na comunidade e lá vocês vão receber mais informações. Então, a gente tem a leitura para as crianças, com uma curadoria feita pela Bianca, que está aqui com a gente. Para as crianças, a gente vai ensinar os pais a lerem para as crianças. E para os adultos, a gente também vai estudar um outro livro para os adultos, todos os adultos. E daí a gente vai ter reuniões no Zoom, pelo Zoom, para poder discutir aqueles capítulos estudados. Então, vai ser muito rico, tanto do que a gente vai aprender, quanto as trocas de experiências, tá bom? Não é fechado só para a nossa igreja. Então, convidem outras pessoas, pessoas que querem educar os filhos e que vocês veem que tem uma importância ali, podem passar o QR Code, entrar na comunidade no Instagram, a gente sempre vai colocar lá todas as informações. Bom, eu não vou me delongar muito, porque a gente tem uma palestra muito boa, mas eu queria que vocês se colocassem em pé para a gente pedir a orientação de Deus aqui, para tudo que a gente vai escutar. Querido Deus, grandioso Pai, muito obrigada porque deste oportunidade de nós o servirmos. Querido Deus, manda o Teu Espírito para que nós possamos entender melhor a Tua palavra através do que o Billy vai colocar. Usa o Senhor e que nós possamos fazer a diferença na nossa vida, na vida das pessoas ao nosso redor, mas começando pela nossa família. Que o Senhor possa estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Vou convidar o Billy para falar. Billy, queria que você se apresentasse um pouquinho. O Billy é o pai da Sara, do João, marido da Suzy, mas tem um currículo aí enorme de neurociências, neuromarketing, então vou deixar esse público com você. Muito obrigada, Billy. Obrigado a você. Tudo bem, gente? Boa tarde. Fico muito feliz de vocês estarem aqui com a gente, começando a primeira imersão, que a gente está chamando assim, imersão, dessa Escola de Pais e Cuidadores Adventistas. E para quem está assistindo essa gravação também, seja muito bem-vindo. E espero que essa palestra ou essa imersão, se você não está aqui hoje, que seja bom para você também, mas faça planos de estar aqui na próxima vez, quando a gente estiver juntos nessa imersão, porque a troca presencial faz toda a diferença, não é verdade? Quem eu sou? Eu sou o Billy. Aí as pessoas perguntam para mim, eu sempre falo isso, e eu vou falar isso para o resto da vida, se é meu nome mesmo, porque eu tenho um nome de pet, né? Então, assim, aí eu falo, é meu nome. Mamãe quis assim, lá na época não era nome de pet. O que me faz crer que João Pedro, eventualmente, pode virar nome de cachorro, que é o nome que eu dei para o meu filho, para ele escapar do nome de pet. Mas o que eu faço da vida, né? Eu sou uma pessoa que fez uma carreira acadêmica primeiro, com mestrado e doutorado na área de neurociência, sou biomédico, e depois eu fui empreender, tenho uma empresa de neuromarketing, ou seja, eu faço pesquisas de neurociência para entender a mente de consumidores. E aí trabalho com a Globo, com o Itaú, com Natura, várias empresas diferentes que querem entender consumidores. Além disso, sou professor
coordenador do Master de Neurociência do Consumidor da ESPM e dou aulas lá também. E faço mais outras coisas também, sou da área de neuroeducação também. Tenho algumas iniciativas nesse caminho de entender também como é que a neurociência pode ajudar a educação. E sou membro aqui da Igreja de Moema já há algum tempo, só que é pouco tempo. Tenho basicamente aí uns 2, 3 anos que eu estou aqui frequentando essa igreja. Pelo sotaque, você viu que eu não sou daqui, sou uma pessoa exógena, faço parte dos refugiados do Rio de Janeiro, né? Pessoas que vieram corridas de lá, brincadeira, né? Mas, enfim. Mas eu vim para cá porque minha esposa é paulista. Ela odiava o Rio, eu sabia que uma vez eu ia ter que sair do Rio. Daí, quando eu tive a oportunidade, já vim aqui para São Paulo, porque ela é a pessoa que lidera lá em casa. E o que falaremos hoje? Hoje, a gente vai falar sobre esse tema, semeando hábitos transformadores. Porque eu acredito que esse tema é um tema muito bacana para a gente começar essa iniciativa. Primeiro, você que está aqui hoje comigo, isso aqui não é uma palestra, isso aqui é uma imersão. Então, é um espaço de troca, é um espaço de conversa. Eu vou apresentar os temas aqui, vou, obviamente, trazer alguns conhecimentos, mas você tem microfone aqui aberto. Se você quiser levantar sua mão, quiser fazer uma intervenção, uma pergunta ou uma contribuição, fique à vontade. Porque o objetivo nosso, nesse dia de hoje, o nosso desafio é entender como é que os hábitos eles funcionam, como é que eles podem ajudar as famílias a cultivar práticas que sejam benéficas para as crianças e para os adultos, e que avancem seus objetivos espirituais. Porque a gente está aqui por um objetivo. Como é que a gente pode ser uma geração missionária? Nós somos adventistas do sétimo dia. E, às vezes, a gente é mais do sétimo dia do que adventista. Porque a gente tem mais ligação com o sábado do que com o advento. E a nossa identidade é uma identidade de missão, é uma identidade que está querendo que Jesus volte. E a nossa função dentro dessa identidade é fazer com que a gente consiga pregar para mais pessoas possíveis que Ele está voltando para que Ele, obviamente, volte o mais rápido possível. Se a gente entende, então, alguns preceitos, conhecimentos que são até científicos, até seculares, e a gente combina isso com aqueles que são os nossos conhecimentos, a nossa prática religiosa, espiritual, eu acredito que isso pode trazer um salto muito positivo na construção de como que a gente pode lidar com os nossos filhos e como que a gente pode lidar conosco mesmo. Porque eu acho que esse conhecimento não é só para a gente instruir os filhos, é para a gente refletir sobre os nossos próprios comportamentos, como é que a gente pode transformar eles. Então, vamos lá. Como é que funciona um hábito? Vamos direto ao ponto. Um hábito, ele funciona para gerar automaticidade de comportamento. O que quer dizer isso? A maior parte dos nossos comportamentos, a impressão que dá é que a gente está no comando dos comportamentos. Eu escolho fazer alguma coisa. Eu escolho a roupa que eu vou vestir. Eu escolho se eu vou escolher, sei lá, tomar um cereal no café da manhã ou se eu vou fazer um ovo mexido no café da manhã. Eu escolho. E a impressão que dá é que a gente está no controle, que a gente está exercendo essas escolhas a todo tempo. A gente, na maior parte das vezes, não para pensar que a maior parte de tudo que a gente faz é automático. A gente não pensa, a gente só executa. Não dá para pensar você exercer a todo instante o poder de decisão se você estivesse lá dirigindo um carro. Você tem que estar automatizado. Quando você não está automatizado, é normalmente quando você está na autoescola. Daí você está prestando atenção em tudo que você faz. Tem o pedal aqui, tem a manivela, tem não sei o quê, tem tudo, né? Essa automaticidade, ela é tão importante que eu trouxe uma imagem aqui para você ficar na cabeça. Está vendo que tem um sujeito em cima do elefante? O elefante simboliza a quantidade de 95% de tudo que o seu cérebro processa que é automático. Vou repetir o número. 95% de tudo que o seu cérebro processa gera comportamento automático. Só 5% são coisas deliberadas. O comportamento automático, ele é chamado de sistema 1. Ele é o maior.
ele é emocional, ele é, na maior parte das vezes, irracional. Ele é automático. Ele tem pouca demanda, não tem muita energia. O sistema 2, não. Ele é deliberado, ele é racional, ele é cognitivo, ele é mais lento e ele exige muita energia. E essas duas coisas estão presentes dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente. A questão é que se a gente tem esse elefante gigante que está controlando boa parte dos nossos comportamentos, se a gente não domar esse elefante, ele vai para onde ele quer, né? Você imagina que um ginete, o sujeito que está lá em cima do elefante, guiando o elefante, ele está sendo uma pessoa muito pretensiosa, né? Tipo assim, vou conduzir um elefante. Se o elefante quiser, ele vai para onde ele vai, né? Ninguém vai segurar o elefante, né? Mas, através de treinamento, ele consegue controlar um elefante. Você vai lá na Índia e você consegue ver um cara dirigindo elefante. Ou seja, é possível você controlar esse inconsciente que, na maior parte das vezes, controla os seus hábitos. Basta você organizar direito, entender ele e processar a forma da melhor maneira possível. Porque senão a gente vira bicho, né? A gente fica reagindo e agindo de maneiras automáticas e de maneiras irracionais que não faz sentido. Então esse é o objetivo nosso. Aqui a gente vai usar o sistema 2, que é o sujeito que está lá em cima do elefante, para controlar o elefante. Como é que a gente faz para hackear esse elefante e fazer com que ele haja de acordo com como a gente deseja? Então a gente vai estudar e estruturar isso, porque boa parte da nossa vida é comandada por hábito. Só que a maior parte dos hábitos que a gente faz e a gente executa não nasceram automáticos. Eles foram construídos, eles foram desenvolvidos. Pensa só no escovar os dentes. Quem tem filho aqui abaixo de 3 anos? 1, 2 pessoas abençoadas. Pessoas cansadas, não é isso? Eu faço parte desse grupo. Pessoas cansadas, abençoadas, não é isso? A hora de escovar os dentes, a hora de luta, não é isso? Uma briga. Acontece uma pequena guerra mundial ali na cabeça daquela criança. Oi? Continua sendo? Então, vai me avisando que está, né? Tipo, tá quentinho, vem, né? Pode vir, só piora, né? Eu adoro conversar com pais de filhos mais velhos. Não, tá tranquilo, pode vir que está quentinho aqui, só piora. Mas é engraçado isso, porque no início, e eu até me coloco no lugar da criança, né? Vi uma pessoa enfiar um pedaço de plástico no meio da minha boca e bate na gengiva, que você não está sentindo o que a criança está sentindo, né? Deve ser ruim mesmo. Se alguém viesse e te escovasse o seu dente, eu acho que você ia reclamar, não é? Eu fico tentando gerar empatia para diminuir o meu problema. Mas o fato é que no início é aquilo pela obrigação mesmo, é mandando, não é isso? E daqui a pouco a criança descobre que se ela escovar os dentes sozinha, ela volta para o pai e fala, papai, eu escovei os dentes. Aí o pai dá um sorrisão, não acredito que você fez isso sozinha. Fiz. Aí ela ganha aquele feedback positivo, e agora aquele negócio cresce dentro do peitinho dela, ela sai orgulhosa falando, escovei os dentes. Aí ela vai querer repetir isso de novo. Passa o tempo, vai para a escola, descobre que está destruindo os micróbios, não sei o que lá, não é isso? E ela está lá com a fantasia na cabeça, destruindo o micróbio. Vira adulto igual a gente não consegue não escovar os dentes. Quer dizer, tem gente que, infelizmente, mas a maior parte, né? A maior parte das pessoas decentes, você não consegue dormir se escovar os dentes, não é verdade? Tem um negócio que fica aqui, que você fala, não, eu vou levantar, estou cansado, mas eu vou lá escovar os dentes. Se você dorme, como os pais com filhos abaixo de 3 anos, dormem em qualquer canto que te deixa, tal, você acorda e você, putz, não escovei os dentes, vou lá escovar os dentes. É ou não é? Inclusive, isso virou uma espécie de identidade nacional. Você sai do Brasil, se você for num shopping center, tiver uma pessoa escovando os dentes, você pode falar em português que a pessoa é brasileira, porque ninguém faz isso fora do Brasil. Não é verdade? Virou uma questão de identidade nacional. O fato é que esse hábito, ele nasceu, ele se desenvolveu, ele foi construído. E tudo na nossa vida é possível a gente construir, modificar ou destruir através dos conhecimentos que a gente vai ver hoje. O objetivo nosso é entender como que 4 etapas do hábito podem fazer com que a gente crie, modifique
ou destrua hábitos. Porque é assim que a gente vai construir uma vida boa familiar, uma vida boa espiritual. Quais são esses 4 pontos? Primeira coisa, todo hábito precisa de um estímulo, um gatilho. Uma coisa que faz, chegou a hora de eu escovar os dentes. Eventualmente é um gosto que você está na boca, eventualmente é uma sensação que você tem, não sei, alguma coisa que falou para você, eu preciso escovar os dentes. Surge então o desejo, preciso escovar os dentes, preciso escovar os dentes. Daqui a pouco você vai e executa, você realiza, você faz o comportamento, você escovou os dentes. E aí, por fim, você tem a recompensa. Qual a recompensa do escovar dentes? Sabe? Lembra que tinha propaganda? Lembra? Eu só preciso fazer isso para saber quem nasceu há bastante tempo. Não é verdade? Você sabe que isso foi uma artimanha da indústria, né, de higiene pessoal. Antigamente não tinha mentol nas pastas de dente. Mentol que dá essa refrescância. E as vendas não pegavam. No momento que eles colocaram isso, as vendas aumentaram. Por quê? Porque eles acrescentaram um fator que é o fator de recompensa para esse estímulo, que é o escovar os dentes. Você escovou os dentes, agora tem aquela refrescância. Junto com a narrativa e o storytelling da propaganda, faz com que a gente agora tenha esse tipo de hábito. Assim, olhando, parece fácil, né? Porque aquela recompensa agora vai interferir no estímulo, no gatilho. Porque da próxima vez que você tiver a sensação, preciso escovar os dentes, você vai lembrar que você vai ter aquela refrescância. Então, eu quero agora escovar os dentes de novo. E esse ciclo agora vai se completar todas as vezes. Você olha para isso e fala, é fácil, dá para entender, não é difícil. Por que eu não estou correndo e fazendo maratona? Por que eu não pego na dieta e faço a dieta? Por que eu resolvi, sei lá, fazer investimento e eu não estou conseguindo fazer investimento? O que está acontecendo que eu não estou conseguindo? É fácil entender. Então, aqui, a gente vai ter várias formas diferentes de como que a gente vai interferir em cada uma desses pedaços. Primeiro, a gente vai interferir, e aí a ideia aqui é como é que a gente vai desconstruir e construir, a gente vai interferir diretamente ali no estímulo. Como é que eu faço para um hábito nascer? Eu tenho que deixar esse estímulo muito claro, se eu quiser construir um hábito, ou eu tenho que destruir aquele gatilho, se eu quero acabar com o hábito. Então, durante toda a nossa conversa, vai ser sempre assim. Eu vou mostrar para você como é que você pode maximizar algo para construir o hábito, ou você vai diminuir uma coisa para que você destrua um determinado hábito que você não quer. E aí a gente vai sempre trabalhando dessa forma. Então, a primeira coisa é como é que eu torno claro esse gatilho, esse estímulo, esse chamariz que faz eu entrar dentro de um hábito. Primeira coisa, a gente vai desenvolver, deu uma desconfigurada ali, mas dá para a gente falar. A gente vai desenvolver um plano de ação completo, que é o seguinte. Se eu quero fazer um novo hábito, eu quero um novo comportamento, então eu vou dizer que eu vou fazer esse comportamento numa determinada hora e num determinado local. Ou seja, eu criei agora, conscientemente, algo que está determinando o gatilho para o novo comportamento. Qual é o gatilho? A hora e o local. Então, esse comportamento novo, ele vai ter uma hora determinada e ele vai ter um espaço para ser executado. Se eu construir isso na minha cabeça, isso vai ficar mais claro para mim. Para quem está tirando foto, você pode tirar foto à vontade, inclusive se eu estiver junto, sabe, brincadeira. Eu posso fazer sorrisos. Mas eu posso mandar a apresentação depois, tá bem? E ela vai estar configuradinha e tal, e aí eu passo para vocês, sem problema nenhum, para quem estiver dentro do grupo. Você viu? Do grupo do Épica. Aí você fala, mas eu não estou no grupo do Épica, eu vou te ensinar como é que você faz para chegar lá, tá bom? Beleza. Então, como é que isso se transforma na prática? Eu quero desenvolver o hábito de leitura da Bíblia. E eu quero ensinar isso para o meu filho. Ou eu mesmo preciso disso.
eu vou determinar um momento e um espaço para isso. E eu vou respeitar esse momento. Então, eu vou colocar o despertador lá no meu relógio, no celular, etc., que é o momento. Eu sei que aquilo é o gatilho. E eu sei agora qual é o espaço. O espaço vai ser no sofá da casa, vai ser fora da casa, vai ser no quarto, vai ser aonde. Mas eu determinei isso. E toda vez que der esse horário, eu vou me dirigir para aquele espaço e eu vou fazer o comportamento. Isso é a melhor maneira de você, artificialmente, construir esse gatilho para começar um hábito. Por quê? Porque você não está acostumado a ler a Bíblia, por exemplo. E você não vai conseguir ler a Bíblia. Você vai sempre chegar um dia, puxa, deixei de ler hoje, esqueci, passou. Esqueci de novo, não foi. Por que isso está acontecendo? Porque a gente tem um monte de coisa que está acontecendo e a gente se distrai com essas coisas. E aqui a gente está criando essa possibilidade. A outra coisa que a gente pode fazer, essa técnica chamada de encadeamento. Depois de um hábito que eu já tenho, eu vou fazer um hábito que eu não tenho. Ou seja, todos nós temos hábitos que estão presentes na nossa vida. A gente faz coisas automáticas, comportamentos que já estão presentes. Eu vou dar um exemplo muito estranho para você, mas é para mim maravilhoso. Eu estava com a sócia minha, a gente estudando essa história toda de hábito, e ela criou um negócio na cabeça dela. Toda vez que eu for fazer xixi, eu vou fazer agachamento. Aí está todo mundo assim. Eu queria tirar uma foto da cara de vocês que ficou assim, sabe? Sabe aquele meme que fica aquele negocinho todo assim? Ficou todo mundo assim, ó. Como assim? É isso mesmo. A pessoa queria fazer exercício físico, não tinha tempo para fazer, não lembrava de fazer. Xixi todo mundo tem que fazer. Então, eu vou fazer xixi, que já é um agachamento. Tanto é que quem faz agachamento, você sabe que você lembra toda vez que você vai fazer xixi, porque você fez agachamento. Fica a perna doendo, certo? Então, eu vou grudar uma coisa que já é parte da minha rotina numa outra, que é nova, que eu quero montar agora. Como é que isso pode acontecer na vida nossa? Depois que eu colocar meu filho para dormir, eu vou fazer uma oração intercessória por ele. E quando eu estou falando de oração intercessória, não é aquela oração rapidinha que a gente faz, porque uma criança, dependendo da idade, você tem que fazer uma oração que Deus abençoe, amém. Né? Não dá, a criança está agitada. Não estou falando dessa oração. Estou falando de pais de joelhos, filhos deitados para ficar em pé. Certo? É isso que eu estou falando. A gente estava conversando aqui com a Priscila, que ela estava nesse projeto, que é outro projeto muito bacana que tem aqui na igreja. Pais de joelhos, filhos em pé. Vocês conhecem esse projeto? Já ouviram falar? A maior parte das pessoas que estão nesse projeto são pessoas que já são avós. E eles estão lá de joelho por quê? Porque, eventualmente, os filhos não estão aqui. Esse não deveria ser um projeto que deveria estar agora acontecendo com quem tem filho pequeno? Os pais de joelho não deveriam ser os que estão com o filho na igreja e que vêm porque você está vindo também? O quanto que a gente está dedicando para fazer oração intercessória para os nossos filhos? De fato, rogar a Deus pela vida dele. Eu estava no almoço agora e a mãe estava falando para mim assim... Não, na verdade, acho que foi lá na classe do hall. Eu comecei a... foi você mesmo que falou. Eu estou me confundindo todo aqui. Que a mãe dela começou a orar sobre o marido futuro das filhas. O quanto que a gente está orando pelo futuro da pessoa que passará a vida com os nossos filhos. Ah, mas ele tem 2 aninhos só, fofura. Pois é. Só que você escuta todo mundo falando, né? Passa rápido, passa rápido. Você não acredita. Quem tem filho pequeno, você não acredita que vai passar rápido. Quem tem um pouquinho maior também não acredita que vai passar rápido. Então, eu acho que a gente tem que ser, quem tem filho pequeno, tem que escutar um pouquinho quem tem filho lá na frente, o pessoal que está falando que está quentinho, e ouvir e falar, passa rápido, porque passa rápido mesmo. E você passa tão rápido assim,
Não era isso que a gente deveria estar se preocupando agora para fazer? Isso é um exemplo de como você pode criar esse tipo de estrutura. Ou então, depois do banho, a gente vai ler uma história bíblica. Ou seja, banho sempre vai ter. Também esperamos que sim. Sempre vai ter. Mas o que eu posso fazer depois do banho? O que eu posso fazer durante o banho? Ou seja, se você descobre um conjunto de hábitos que já estão presentes na sua rotina, como é que você conecta com o novo hábito que você deseja? Essa é a forma que a gente tem de deixar esses gatilhos mais claros. Porque o gatilho do novo hábito é o hábito antigo. Perfeito? Ótimo. A outra coisa que é super importante para a gente ter bons gatilhos, redesenhar o ambiente. Sabe por quê? Porque os estímulos dos bons hábitos, eles precisam estar óbvios e visíveis. Se você quer um gatilho para começar um bom hábito, você precisa tornar ele óbvio e visível. Quero começar a me exercitar. Coloco o tênis e a roupa do lado da cama. Porque quando você levantar, você não tem jeito. Eu botei aqui, então eu vou. Hoje eu vou. Certo? Agora, se você complica a vida, não, eu tenho que fazer tal coisa, não vai fazer. Então, como é que você faz para construir ambientes propícios para um comportamento e um hábito adequado? Tem muita gente que reclama que o filho não consegue estudar direito em casa. Mas boa parte disso está acontecendo porque o espaço está ruim. Quando o espaço está desenhado para dedicar-se para alguma coisa, aquele hábito, aquele comportamento fica muito mais fácil. Como é que uma criança vai conseguir estudar se tem ao lado dela brinquedo, se tem videogame, se tem televisão ligada, um monte de estímulo que está acontecendo ao redor dela? Ela vai ter dificuldade. Ah, minha casa não dá. Dá um jeito. Mesmo que seja reconfigurar o próprio ambiente. Eu tenho o único lugar que tem é a sala de estar. Legal, então você vai mudar a sala de estar para que ela fique um lugar de estudo. Porque isso vai ajudar na construção do hábito, porque o ambiente está desenhado para aquilo. Outro problema muito comum, bebês e crianças e adolescentes e adultos e idosos, e todos precisam de ambientes que estejam higienizados para o sono. Olha a palavra, higienizado. O sono precisa de comportamentos de higienização e ambientes para tal. O ambiente para o sono é um ambiente escuro. Eu tive até dificuldade de arrumar a imagem que tivesse aqui, porque todas as imagens de banco de imagens sempre tem uma luzinha acesa, etc., que não representa o ideal. O ideal é escuridão completa, porque isso ajuda a produção de melanina, que está aqui acontecendo na sua cabeça. A luz diminui isso. Por isso que é importante a gente viver sono e vigília, sono e vigília. É importante a gente ter ambiente escurecido. Por isso que é tão importante você desligar todos os equipamentos eletrônicos, pelo menos, 1h30 antes de ir para o sono. Certo? Maior parte das dificuldades que a gente tem enfrentado, os adultos e agora as crianças, é porque a gente tem uma oferta muito grande de tecnologia. E essa oferta de tecnologia está afetando o nosso sono porque a gente não está fazendo higienização. E a gente não está construindo um ambiente higienizado, que é o quarto. O quarto não pode ter muito estímulo. O quarto não pode ter um monte de coisa presente, como se for. Não pode. Tem que ser simples. Tem que ser o ambiente para dormir. Inclusive, quanto mais o quarto não for um ambiente de brincadeira, e mais o quarto for um ambiente de dormir, mais condicionamento você consegue construir na cabeça daquela criança. Porque ela sabe que quando ela entrar ali, é para dormir, não é para fazer outra coisa. E isso é uma possibilidade que a gente tem de construir, então, gatilhos que estejam adequados para um bom comportamento, um bom hábito de sono. Está fazendo sentido, gente? Ótimo. Lembre, então, que dúvidas, contribuições, etc., temos microfone, podemos abrir, tá bom? Outra coisa, será que a gente pode criar um espaço que lembre a gente e convide a gente para oração e meditação? Será que você pode ter um santuário na sua casa?
Isso não é paganismo, não, gente. Isso não é errado, não. Não precisa ter... Não precisa ter... Não vou falar isso, porque vai estar gravando, mas eu vou cortar isso depois. Mas não precisa ter um objeto de veneração, não. Mas é um espaço que esteja para você, certo? Para você poder orar, para você poder ter silêncio para a conexão com Deus. Pri. Eu queria falar uma coisa a respeito disso, e você falou, quando a gente fala de espaço, a gente tem a tendência de achar que precisa ser um espaço físico, um cômodo. Aí a galera está fazendo conta, né? É um cômodo para dormir, é um cômodo para estudar, é um cômodo para fazer meditação. Quantos cômodos eu vou ter? Precisa de uma Não casa precisa ser esse cômodo, gente. Pode ser, às vezes, é a sua perspectiva que muda. Eu estudo e eu faço meu devocional no mesmo cômodo, que é um cantinho da minha casa que não era um cômodo, e eu fechei com uma parede de gesso para isolar um pouco. Só que eu tenho 2 poltronas nesse lugar. Uma poltrona é de estudo, uma poltrona é do devocional. E elas são nas paredes opostas. Então, quando eu estou estudando, porque quem me conhece sabe que eu faço faculdade, eu estudo muito. Quando eu estou estudando, eu estou na poltrona do estudo. É uma perspectiva. O meu devocional, eu estou na outra poltrona. Eu já tentei sentar na poltrona de estudo para fazer o devocional. Não vai. Sentar na poltrona devocional para estudar. Não vai. Então, isso que o Billy está falando é super importante, mas não se preocupe em criar cômodos. Às vezes é assim, é o objeto que você mudou numa ponta da sala de jantar, aquela ponta da sala de jantar virou a mesa de estudo do seu filho. David. Eu sugiro a todos assistir o filme Quarto de Guerra. Ok? É top. E é isso que ela falou. Você não precisa ter um quarto, mas você tem que ter... Você cria ali o seu cantinho, o seu ambiente. Ali vai ser o seu lugar de santuário. Ótimo. Só contribuindo em relação ao espaço de estudo, porque a gente acha que tem que ter realmente para criança, principalmente para criança, tem que ter realmente um lugar muito grande para ela. E lá em casa a gente comprou aquelas mesas que são desmontáveis. Então, Super as meninas, elas já dormem na cama embaixo e não tem espaço para ficar uma mesa montada com as camas, tudo. Só que a gente desmonta elas e na hora da Rafa estudar, que ela tem hora de estudar, você vai lá, porque você guarda as camas, né? E aí fica o espacinho certinho para ela sentar e estudar. Então, às vezes você cria isso na criança, porque ela já sabe, vou montar minha mesinha para eu poder estudar, entendeu? E as crianças são muito moldáveis a isso, né? Elas querem rotina. Isso é uma coisa importante. Criança quer rotina, porque criança gosta de limite para ela entender o que é, o que não é, o que pode e o que não pode, o que faz sentido e o que não faz sentido. Ela está navegando num mundo que é tudo novidade para ela. Quanto menorzinho, pior isso. Olha uma folha e fica encantada, uma folha, e fala uma folha, né? E aquilo é só uma folha para a gente. Mas por quê? Para aquilo é a primeira vez que ela está vendo a folha. Então, para ela é sensacional. Então, ela precisa de parâmetros que vão determinar ali o que pode, o que não pode, o que faz sentido, o que não faz sentido. E, por isso, rotina e hábito é algo que ajuda ela a navegar dentro dessa conquista da liberdade que ela, aos poucos, está adquirindo à medida que ela vai se desenvolvendo. Nesse sentido assim que ela acabou de falar, né, da construção do ambiente no momento, é perfeito até para a ideia do gatilho. Né? Porque se, no caso dela, a hora que ela abre a mesa, esse já é o gatilho. Isso. Nós temos o hábito, lá em casa, de nossos 3 filhos estudando na mesma escola, e aí quando a gente entra no carro, eles sentam na cadeirinha, botam um cinto, é a hora que a Bianca ela abre o devocional, a meditação infantil, e eles vão para a escola ouvindo a meditação infantil. Muito legal. Que o ambiente se constrói na hora que eles entram dentro do carro. E foi o carro. Foi o carro. Não foi um cômodo, né? Quer dizer, isso é poderoso. Como é que a gente consegue construir, então, e ter ideias para que, eventualmente, você vai querer gastar dinheiro, não vai querer gastar dinheiro, eventualmente faz sentido, não faz sentido, mas para a sua vida, para a sua rotina, como é que você vai deixar esses gatilhos saudáveis, claros, para que o comportamento aconteça? Vamos avançar. Por outro lado, a gente sabe que se a gente quer construir hábito bom, a gente sabe que a gente tem um monte de hábito ruim. E como é que você faz para destruir um hábito? Você pega o gatilho dele e acaba com ele. Todo o hábito começa com um gatilho. Todo o hábito começa com uma coisa que vai te levar para aquele comportamento automático.
Então, a primeira coisa é identificar quais são os gatilhos que me ativam para o hábito que eu quero destruir. Para e pensa agora. Quais são os gatilhos? O que me faz fazer aquilo que eu não quero? A pergunta é, como é que você torna invisível os gatilhos que levam você a fazer o hábito indesejável? Tem muitas vezes, a gente entroniza na nossa sala, né, o tal do aparelho, né, da TV, está lá. E aquele aparelho é, para mim, o sugador de comportamento, né? Ele é o gatilho mais impressionante que existe para a gente fazer os comportamentos que a gente não quer. Por quê? Porque tem departamento de... Deixa eu contar isso para vocês. Existem departamentos de neurociência para tecnologias persuasivas em Stanford. Vocês sabiam disso? O livro pelo qual estou baseando toda essa palestra é chamado de Micro-Hábitos. Se você comprar esse livro e ler, você vai ver praticamente tudo que eu estou falando aqui. B.J. Fogg é o nome do cara. Ele é o diretor desse departamento de... Olha o nome. Tecnologias persuasivas de Stanford. Stanford fica no Vale do Silício. O Vale do Silício que montou o quê? O Instagram, o Twitter, o Netflix. Você entendeu agora? Por que essas coisas são tão viciantes? E por que elas consomem você um monte de hábito que você não deseja? Porque isso foi arquitetado. Gente, nós somos uma coisa que eu gosto de falar com adolescente. Isso é um outro papo que a gente faz também com adolescente. O dia que eu fui falar lá com os adolescentes, eu tentei colocar isso na cabeça deles. Falar assim, você sabia que você é vaca? Vaca no pasto? É isso que você é uma vaca no pasto. Toda vez que você abre esse TikTok, toda vez que você abre esse Instagram e fica navegando nesse Instagram, você é uma vaca comendo pasto. E sabe quem que está aí tirando o teu leite? São as empresas que estão pagando para você ter acesso para um monte de besteira que você está vendo no TikTok, no Instagram ou no YouTube. Aquela máxima, se eu tenho acesso a um serviço que é gratuito, quem está pagando por ele? Alguém. E eu sou o quê? Eu sou o produto. Simples assim. Se você não está pagando, amigo, presta atenção nisso. Se você está tendo uso de alguma coisa e você não paga, é porque você é o produto. Quando a gente coloca isso na cabeça, isso tem que gerar uma revolta, a não ser que você queira ser vaca de pasto. Que eu acho que a maior parte da gente não quer, principalmente adolescente. Quando você faz isso para adolescente, fala, não tem ninguém me controlando. Tem sim. Você não consegue tirar o olho desse negócio, esse negócio está te controlando, mano. Certo? Essas empresas, então, têm departamentos para construir isso. E a gente está de bobeira. Entrando em contato com isso, achando que, olha que legal, olha que divertido, olha que bacana. Por que você vai assistir uma série no Netflix e você não precisa nem apertar o botão para começar o próximo episódio? Porque o cara estudou que é assim que vai acontecer para você ficar lá fazendo o quê? Binge, que é essa coisa de ficar um atrás do outro, um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, depois você ficou 5 horas, 7 horas, você olha para o lado e fala, você não tem mais vontade de nada, sua dopamina foi lá para baixo, acabou com ela todo dia, não tem mais esforço para nada. Então, compra um pano, sei lá, taca em cima da televisão, você fala, está amarrado, isso aqui não vai ser o gatilho para a minha vida, não é isso? Faz alguma coisa. Não dá para tirar a televisão da sala. Tá bom, então faz alguma coisa, coloca um pano em cima, você fala, olha, esse pano aqui é o pano abençoado. Né? Tipo assim, botei esse negócio, esse troço não me controla mais. Ah, não posso sair da rede social, porque eu trabalho com ela. Desinstala ela e usa o da web, que é uma porcaria para usar, e daí é ruim de usar, você não vai querer usar. Desinstala esse troço, porque esse troço está consumindo o teu dia, está consumindo tuas horas de noite, está consumindo uma série de coisas. Não pode deixar. Agora, se a gente adulto é assim, imagina uma criança, imagina um adolescente. Você tem que ser o pré-frontal do seu filho.
Sabe o que eu quero dizer? A piada neurocientífica. Pré-frontal é essa região aqui da frente, que controla a gente. Nossa parte racional de planejamento, tudo vem aqui dessa parte da frente do cérebro. Criança não tem pré-frontal. Tem, tá? Mas estou falando exagerado. Criança não tem pré-frontal amadurecido. Se a criança não tem pré-frontal amadurecido, você é o pré-frontal dela. Entende? É isso que a gente precisa ser. Fez sentido, então? Ótimo. Então, vamos para o próximo. Já que a gente tornou invisível, tornou claro o estímulo, agora como é que a gente faz com o desejo? Porque o desejo é aquela vontade. Uma vez que uma coisa me estimulou para fazer um comportamento, agora eu tenho uma vontade, um desejo de fazer aquele comportamento. Então, eu vou fazer uma coisa. Eu vou tornar esse desejo muito atraente para construir um hábito. Como é que eu faço isso? Eu posso, de novo, empacotar essas distrações. Eu vou combinar, isso é muito parecido com o outro, eu vou combinar uma atividade desejada a uma coisa necessária. Então, eu tenho uma coisa por necessidade e agora eu vou juntar com uma coisa que é de meu desejo. Por exemplo, vamos estudar aqui profundamente o que é esse verso que para o judeu é uma das coisas mais importantes para ele, que é o Shema, certo? Deuteronômio 6, 6 a 7. Guarde sempre no coração. Lembra que para o oriental, o coração, a mente, faz tudo parte do ser interior. Aquilo que te controla, aquilo que te faz você tomar uma atitude, uma ação. É aquilo que está dentro de você. Guarde sempre no seu coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as. Não tem hábito sem repetição. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Eu precisava ensinar alguma coisa? Precisava falar alguma coisa? Está tudo aqui codificado. É exatamente o que eu falei. Ele está falando, já que você está em casa, então lembra, é o lugar de você ensinar. Se você está caminhando, lembra, é o lugar de você ensinar. Se você, quando está indo deitar, também é. Levantando também. Em todo instante, é isso que você precisa fazer para o seu filho. Na prática, como é que acontece isso? Vou dar o exemplo de levar para a escola. Levar para a escola é uma atividade necessária? Então, qual hábito desejado você vai desenvolver aqui? Faz parte da sua rotina? Eventualmente não faz, mas faz parte. E se não fizer, tem outra que é necessária? Sempre tem que acontecer? Então, você vai colocar o que junto? Lá em casa, eu criei esse troço que não tinha lá em casa. A gente não tinha o hábito de orar toda vez que a gente sai de casa. A gente não tinha esse hábito. E a gente tem que falar as coisas boas e as coisas ruins também, tá? Porque esse ambiente é um ambiente seguro. Então, a gente tem que contar as coisas que a gente faz errado também, certo? E vai começar por mim aqui. Eu não orava para sair de casa, não fazia nada disso. Mas aí eu falei assim, cara, eu vou ligar o carro. Então, na hora que eu ligar o carro, eu vou lembrar que eu vou fazer uma oração com as crianças aqui dentro. Toda vez que eu ligar o carro. Pronto. Sabe o que acontece agora? Se eu esqueço, o que acontece? A vozinha lá atrás, papai, oração. E aí não tem jeito mais, para mim, não tem outro jeito mais de sair de casa, senão com uma oração dentro do carro. Entenderam? O hábito foi criado. E demorou, assim, anos, não, é semanas para você montar isso. Então, o que você pode fazer? Nesse caso, é a leitura, né, que aconteceu na casa de vocês. Então, o que dá para fazer? Bem, tem uma coisa aqui que eu coloquei de propósito. Qual refeição será realizada em família? Primeira coisa, se você não tem uma refeição em família, você precisa melhorar isso. Uma só. Ou é o café da manhã, ou é o almoço, ou é o jantar. Escolhe uma, mas uma precisa ter em família. Eu sei que a vida está difícil. Eu sei que a vida não corre. Eu sei que, eventualmente, você trabalha do outro lado da cidade. Não importa. A gente precisa botar prioridade na nossa vida. E as refeições em família precisam virar uma realidade nas nossas famílias. Porque é durante a refeição que a gente olha um para o outro. Claro que você vai deixar aquele aparelhinho fora da mesa, né? Porque não faz sentido você ficar
na mesa e todo mundo lá, não faz o menor sentido. Você vai deixar o aparelhinho fora da mesa. E é o momento que você vai poder olhar um para o outro, contar a história, entender as coisas. Qual é a refeição, primeiro? Segundo, o que você vai criar de hábito ligado ao discipulado com as crianças aqui? Porque a intencionalidade não é só comer junto, não. A intencionalidade é criar um discípulo. Criar uma criança que tem a missão dentro dela. E você pode perguntar, mas nem eu tenho missão, Billy. Né? Nem eu tenho missão. Então, seja bem-vindo, eu também não tenho. A gente está esvaziado, secularizado nos dias de hoje. Só que eles são a nossa primeira missão. E eu tenho certeza que essa missão você não quer abrir mão de jeito nenhum. Porque toca dentro da sua vida. Então, se você começar por eles, provavelmente você vai começar a fazer coisas além deles. Tenho certeza disso. Mas começou com eles. E você vai começar com eles, trazendo para eles exemplos práticos do que pode ser essa vida em Cristo. Conformidade social é outra maneira que você cria desejo nas pessoas. Conformidade social é como que o nosso convívio social interfere na nossa vontade de fazer um comportamento. Vou mostrar isso na prática. Olha essa pessoa aqui, ó, oriental da esquerda. Ela faz parte de um experimento de grupo. Ela foi selecionada para estar numa sala de estar ali de médico. Essa pessoa foi selecionada para ser observada dentro desse contexto. O que acontece que ela não sabe é que todas as pessoas que estão naquela sala de estar sentadas são atores. Todas elas vão fazer uma coisa muito estranha, que é, toda vez que ouvir um apito, pi, vai todo mundo se levantar e vai todo mundo sentar. E aí, do nada, vai aparecer o apito, pi, vai todo mundo levantar e todo mundo sentar. Já aconteceu isso várias vezes com essa menina oriental, e ela está vendo aquilo tudo, e a pergunta é, será que se tocar o apito, ela vai levantar? Veja bem. Eu não sei se está com som. Ótimo. Se puder aumentar o som. Simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, Agora- please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely,
What began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Gente, isso é de um poder monstruoso. E a gente que participa de comunidade, como é a igreja, isso tem uma força monstruosa. Mas eu vou dar um exemplo para vocês aqui, de uma coisa que eu estudei quando estava lá fazendo doutorado. Qual é o sentimento que causa em você se eu mostro essa imagem aqui? Ó? É um sentimento muito ruim, não é? Tem uma coisa muito errada que está acontecendo aqui, certo? Mas a pergunta é, sempre foi assim? As pessoas faziam isso e estava tudo bem. E a gente olha agora e fala assim, nossa, mas por quê? Do que eu fiz no doutorado? Eu ajudei o Ministério da Saúde a desenvolver as novas advertências que tinham lá em 2007, que são aquelas fotos que vão para o maço de cigarro. Quando eu fui estudar, uma parecida com essa que tinha nas advertências lá de 2002, eu encontrei um resultado fascinante. Foi a segunda imagem mais negativa que as pessoas relatavam. E não tem nada negativo na foto, certo? No sentido de explícito, não tem uma pessoa sangrando, não tem um feto dentro de um cinzeiro, não tem uma coisa mais drástica, certo? Porque foi construído na nossa cabeça e socialmente hoje não é aceito. Agora deixa eu te mostrar uma outra imagem. Se essa imagem não causou a mesma impressão em você, tem alguma coisa errada. Aí você fala, pô, peraí, Billy, calma, não é assim também. Então, é assim. Hoje a gente está passando pelo mesmo processo de compreensão e entendimento de que essa imagem, daqui a 20 anos, vai ser igual à imagem de uma grávida fumando. E a gente precisa ter essa compreensão agora, para aproveitar esse tempo que a gente está vivendo de clareza que está existindo isso. Eu nunca vi na história desse país uma lei como essa ser aprovada tão rápido. O trigger disso foi o livro do Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa, que se você não leu, leia. Esse livro saiu no início do ano de 2024, lá nos Estados Unidos, internacionalmente. Levou até abril para sair a versão em português. Em novembro e dezembro, você já tinha lei sendo aprovada aqui na Assembleia de São Paulo, que foi a primeira aprovação, foi aqui na Assembleia. E na virada do ano, ou no final do ano passado, uma lei federal foi proposta para proibição de celular nas escolas. Isso está dando um zoom danado. Porque tem um monte de criança que está viciada. E como é que você tira um vício assim? Mas o problema todo é pensar que tem criança viciada. E pensar que a gente pode acabar com isso. A tecnologia, diferente de uma droga, ela não é uma substância que te vicia de forma individual. A tecnologia, ela é social. Ela é um vício social, porque
o que mais te prende dentro da tecnologia são as tais redes sociais. Mesmo para os meninos, que a maior parte das vezes vão para o mundo mais do gaming, o gaming é altamente social hoje. Ele tem trocas, ele tem uma série de coisas que estão acontecendo dentro desse espaço. É social. Portanto, não tem como a gente não lidar com isso, senão destruindo a ordem social. E o que é isso? É deixar que todos não tenham acesso. Drástico de novo. Mas é o que eu acredito. Porque se uma criança resolve não ter acesso, e as outras têm, seja adolescente, você já criou um problema. Porque agora você tem o papel do excluído. Você lembra que a menina falou? Eu tive que levantar porque eu ia me sentir excluída. Esse negócio é tão sério que não basta você regular o uso de celular com seus filhos. Você precisa contaminar os outros pais. O Billy, eu tenho uma experiência que eu passei agora, em janeiro. Eu fui de férias para uma ilha no sul da Bahia. E todo mundo se reúne, tem uma praça central lá, e todo mundo se reúne, né? E eu estava conversando com meu marido, e ele me chamou a atenção. A gente olhou para trás, na frente de uma lanchonete, tinha umas 3 mesas cheias de adolescentes. Nenhum com o celular. Todos brincando. Um estava com dama, o outro estava com aquele, tipo um baralho, como é que é o nome? Uno. Todo mundo brincando. Sabe? E aquilo me chamou a atenção, eu fiquei encantada com aquilo, porque hoje em dia, por exemplo, você vai em qualquer local, num shopping, seja onde for, está todo mundo com o celular ali ligado, né? E eles lá não. E aquilo me chamou muito a atenção, que eu falei assim, gente, não é possível isso. Esses adolescentes, numa faixa de 13 a 17 anos, mais ou menos, né? Todo mundo brincando, conversando, sorrindo, um comendo um sanduíche, outro tomando um sorvete ali, sabe? E era o ponto de encontro deles, porque lá, nessa praça, é o ponto de encontro do turista e do pessoal nativo da cidade. E todo mundo lá. E isso me chamou muito a atenção. Fantástico. Fantástico. Eu falei assim, não, é coisa de outro mundo. É aquilo que você falou. Daqui a pouco a gente vai ver que aquela imagem de você ver uma pessoa com celular vai ser a mesma imagem quando a gente viu uma mulher fumando, uma grávida. Eu tenho um primo meu que mora nos Estados Unidos. Pode passar o microfone para cá. Mora nos Estados Unidos e ele foi num hotel naquele parque Yosemite e era um hotel muito chique, muito caro e tal, e ele conseguiu ir lá para tomar um café da manhã, né? Vou pelo menos ter um pouquinho dessa experiência. E ele se deparou com a nata da sociedade americana ali da Califórnia, que são os caras do Vale do Silício, que são os caras que estão desenvolvendo tudo isso, com seus filhos, adolescentes, etc., nenhum com celular, todos eles com um livro na mão lendo. Se você ler a biografia do Steve Jobs, você vai ver que ele não deu celular para o filho dele. Se o cara que inventou o iPhone não deu celular, por que você está dando? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Bom, você disse que a gente também tem que compartilhar as coisas, né? Sim. Boas. Então, eu vou compartilhar uma experiência minha, que era ruim, e era um hábito, que era o vício em rede social. Então, eu tentei tirar, era um hábito meu, que tentei camuflar. Não era, você tem ali a opção de, no Instagram, colocar tempo e depois ele desliga. Eu ia lá e ativava. Sim. Falei, vou tentar isso. Agora eu vou tentar esconder o ícone. Fui lá, tentei esconder o ícone. Ia atrás do ícone. Aí tentei também mudar a cor. Também tem essa opção. Falei assim, agora eu vou testar esse aqui, vai dar certo. Vou mudar a cor. O objetivo era que eu não queria que meu filho se tornasse, como diz a minha amiga, um passador de tela. Sim. E eu falei, se ele está me vendo fazer isso, ele vai fazer. Sim. Não quero, então eu vou tirar, mas eu vou deixar ele aqui. Aí, um dia, eu, sem querer, resetei meu celular.
Fiquei lá na pressa apertando botões, desligou ele inteiro, e eu tive que instalar todos os aplicativos. Sim. Aí eu falei assim, é a minha oportunidade, não vou instalar. O celular. E foi a melhor coisa. Melhor coisa. Eu tornei livre. Invisível. É igual realmente. agora. Eu estou sem abrir o Instagram há 7 semanas, não é isso? Igual Alcoólicos Anônimos aqui. Exatamente. E aí... A gente vai fazer redes sociais anônimos, não é isso? É, bem isso. Quanto tempo você está sem aí a rede? As pessoas falam, nossa, você entra... Não dá, eu não consigo mais compartilhar. A gente fica um pouco afastado das pessoas. Sim. Mas a rede social também não queria que meu filho entrasse. Ótimo. Porque é uma régua alta, é uma comparação, mexe com a autoestima. Exato. Não, tem tudo isso. E é isso que eu estou colocando. Quer dizer, a gente agora sabe, porque a gente não sabia. E agora sabe. Gente, é impressionante você ver os gráficos desse livro, do Jonathan Haidt. Quando ele pega a curva de suicídio entre jovens e adolescentes, nos Estados Unidos, a curva tem uma inflexão exatamente por volta de 2013, 2014, 2015, quando a popularização desse tipo de instrumento chamado smartphone e das redes sociais começaram. Não é só suicídio, não. O nível de depressão, ansiedade, automutilação. Eu pergunto para vocês, quando você estava na escola, você tinha caso, você conhecia alguém que passava por automutilação? Eu duvido que você não conhece alguém, alguma criança, alguma pessoa que está passando por um tipo de problema, ou já ouviu falar. Isso não existia, e agora está presente, faz parte da vida. O que está acontecendo? Isso, a gente que é adulto, como você colocou, está nesse vício. O nosso sistema dopaminérgico, o nosso sistema de recompensa, faz com que a gente busque coisas boas, coisas novas. Novidade, ele quer novidade, ele é a coisa que provoca desejo na gente. Coisa que provoca desejo. Quando você tem muita gratificação instantânea, que é o que a rede faz, sempre um vídeo diferente, sempre uma foto diferente, sempre uma coisinha nova, gratificação instantânea, sem esforço, sabe o que acontece? Seu cérebro acostuma com aquilo e ele não quer mais esforço. Quantas páginas você está lendo por ano? Eu tenho certeza que se eu fizesse um gráfico na sua vida, seja você mais ou menos leitor, o gráfico despencou nos últimos anos. E você não fala isso para ninguém porque você acha isso vergonhoso. Mas eu estou falando para você porque eu estou dizendo aqui que eu vou falar primeiro. Eu peguei um livro, um amigo meu falou, cara, lê esse livro aqui do Byung-Chul Han, acho que esse é o nome, é o filósofo coreano radicado lá na Alemanha. E ele tem ensaios, o livro dele são ensaios dessa finura, gente, dessa finura. O livro é desse tamanho assim, e é dessa finura. Eu abri o livro, comecei a ler o livro. Aí eu li o primeiro parágrafo, eu não entendi. Aí eu li de novo. Aí eu li o segundo parágrafo, aí eu voltei e eu não entendi de novo. Aí eu comecei a ficar mal, né? Porque assim, o cara escreveu, cara. E eu não estou conseguindo entender. O professor Clóvis Barros Filho tem um negócio dele que ele conta essa história, dando uma aula sobre Kant. E eu sempre, todo ano, antes da aula, eu vejo aquele vídeo para me inspirar, sabe? Tipo assim, esse ano vai ser mais um ano de luta com os alunos. E ele fala uma coisa que é fantástica. Ele fala assim, cara, o Pitágoras, ele descobriu o teorema. Você tem noção? A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. E você não sabe aplicar o teorema, você tem que ficar mal com isso, sabe? Senta e estuda, pelo amor de Deus, você tem que ter uma questão de brio. O cara escreveu um negócio, você não consegue entender, não, você tem que ficar mal com isso. Não é possível que você vai ser uma pessoa que, sabe, teve proteína na infância, teve leitinho, teve uma série de coisas e você não consegue, é para ficar mal. Essa foi a sensação minha, essas 2 últimas semanas, com aquele livrinho desse tamanho, e eu não cabia do livrinho. E um amigo falou, li de um dia para o outro. Aí eu fiquei mais mal ainda. Mais mal ainda. Eu desconfio dele. Mas eu fiquei mais mal ainda. A gente precisa criar para os nossos filhos um ambiente que seja livre de celular. Gente, se a escola ficou livre de celular, eu sonho uma igreja que tenha a zona livre de celular. O que vocês acham dessa ideia, pastor? Vai ser difícil, mas assim,
Porque se a gente está aceitando que a escola pode ser assim, por que a gente está deixando as crianças com o celular na mão na igreja? Ah, mas o joguinho é bíblico. Gente, é jogo, é joguinho. Só tem um tema bíblico. É a mesma coisa do joguinho, é igual. Ah, mas... Oi? Tem a Bíblia no celular, tudo bem, mas traz a Bíblia, gente. Pelo amor de Deus, pelo menos a Bíblia, né? Traz a Bíblia física, né? Tem aí no banco, exatamente, né? A gente está brincando aqui, mas eu acho que isso é uma coisa realmente muito séria, que se a gente não tomar posse disso, a gente vai, de fato... O microfone aqui. A gente vai, de fato, criar uma geração que já está com muito problema. E se isso não é para a vida espiritual, que seja pela vida mental, cognitiva e emocional do seu filho. Tá. A gente tem 3 filhos, né? Um de 10 e 2 de 6. E eu sou uma mãe muito preocupada, até demais. E aí, todo ano, eu levo eles para fazer exame de sangue. E aí, já uns 3 exames de sangue, né, atrás, o exame do Davi começou a dar com um hormônio alterado. E a gente foi só acompanhando com o médico e tal, vamos ficar de olho. E aí, o ano passado, alterou de uma maneira mais significativa um hormônio ligado à puberdade. Ele não tem nenhum sinal de puberdade no corpo, mas o hormônio estava presente lá. E aí a gente começou a fazer um acompanhamento com o endocrinopediatra. E aí a gente até teve a indicação de começar a dar hormônio para ele para parar a puberdade no ano passado, um bloqueador, né, de hormônio, na verdade. E aí a gente visitou 3 médicos e decidiu seguir num que ele falou assim, olha, vamos esperar esse outro hormônio, que é a testosterona, alterar também. Se a testosterona aumentar, então a gente vai bloquear a puberdade. E esse ano, no começo do ano, a gente fez o exame de sangue e a testosterona aumentou. E a gente fez todos os exames. Tem algum motivo? Não tem nenhum motivo. E um tumor no cérebro, um tumor na suprarrenal. Graças a Deus, não tinha nenhum desses motivos. E aí eles falam, é idiopático. Ou seja, eles não sabem explicar a causa. E aí eu falei assim, tá, mas é o quê, então? Esse idiopático quer dizer o quê, né? E aí ele falou assim, olha, a gente considera que é algo multifatorial. Por quê? Antes, tanto os meninos quanto as meninas, eles entravam na puberdade bem mais tarde do que eles estão entrando agora. Hoje em dia é aceitável que um menino de 9 anos entre na puberdade. E é muito cedo. Aqui cabe um parênteses. E menina também, né? Meninas também. Menarca com 9 anos é muito fácil. E aqui cabe um parênteses, porque, como é idiopático, como a medicina não consegue encontrar uma resposta, mas como é cada vez mais frequente, então a tolerância médica ela reduz. Vai se adaptando. O ajuste é no que se espera, não no que combater, não no que ter que fazer para isso parar. Então, hoje a gente considera normal, mas não era normal. Somos seres humanos, continuamos sendo, é a mesma espécie. Então, é simples assim, a gente passa a considerar normal. E aí, acho que o que a Bianca vai falar agora é as dicas, né? O que eles acham que pode estar fazendo isso. E aí os estudos, né, que assim não tem nada conclusivo, mas mostram que além de alimentação, além de, enfim, fatores sociais, uma coisa que eles acham que está impactando muito é essa exposição a telas. E aí eu falo assim, doutor, mas o meu filho, ele não assiste programações impróprias, a gente controla o que ele assiste. Ele falou, não é só o que ele assiste. A luz que esses aparelhos emitem podem estar causando essa alteração nos hormônios. Então, assim, a gente não imagina, né? Mas, assim, viver como se a gente estivesse em tempos antigos, digamos assim, né? Com alimentações mais saudáveis, com criança brincando, pisando na terra, menos celular, menos TV, e etc. O entorno, né? Também, tudo isso, com certeza faz com que as crianças, o corpo delas desperte menos cedo. Então, ele falou assim, as crianças, eu estou cada vez atendendo mais casos parecidos com o do Davi, mas, assim, as crianças judias ortodoxas têm 14 anos e as meninas são tábuas, não tem nada, mas elas brincam de boneca. O médico falou. Caramba, essa frase foi que do médico. Impacto. Ele falou exatamente isso.
As meninas judias ortodoxas são tábuas com 14 anos e brincam de boneca. Uau! E ele não é adventista, nem é judeu, mas ele fez essa observação pontual. E uma coisa que a Bianca não falou, mas que ele falou também, indiretamente, né, ele falou, porque como você tem um aumento hormonal, de hormônios sexuais, isso vai causar, como consequência, a busca de um conteúdo que não é de criança. Sim. Porque o desejo sexual, ele vai ser uma consequência disso. Sim. Ah, mas meu filho, fisicamente, biologicamente, ele não tem pelos pubianos, ele não demonstra puberdade, mas a testosterona dele está alta. Isso vai gerar um impulso sexual nele e vai fazer com que, quando ele tiver... Ele sempre só via vídeo de futebol. De repente, vai passar um short lá do YouTube que tem uma menina com uma roupa mais sexualizada. Aí, isso vai despertar. Porque como a testosterona dele está alta, isso vai fisgar ele. E aí ele vai começar a procurar... Então, é um efeito dominó. Exato. Entendeu? Exato. E esse efeito dominó, ele pode e deve ser destruído se a gente começar a ter consciência de que esta é uma dimensão que não é da família nuclear somente. Não é só responsabilidade nossa individual. É o nosso papel agora de levar esse conhecimento, vocês aqui, levar esse conhecimento para o outro. Porque se a gente não fizer isso enquanto grupo, a gente sempre vai ter um problema. Porque a exclusão, ela vai ser um fator determinante para que esses comportamentos ainda continuem reincidindo. Aí vai ser aquela criança que vai pegar o celular escondido e que vai ficar fazendo comportamentos atípicos. Por quê? Porque ela está excluída. Então, a gente precisa ter, e por isso que isso é muito grave, gente. A gente precisa ter uma consciência que é uma consciência. Não é só o que eu faço na minha casa. É o tipo de gente com o qual eu convivo e que ele convive. Isso é muito difícil. E a gente precisa criar essa consciência hoje, agora. Vamos continuar. O que boto na mão do meu filho, então? Bota um livro. Mas livro é difícil, né? Livro é difícil, ele não tem muita paciência, um pouquinho agitado. Então, mas se a gente não começar a reverter isso com a nossa geração, a gente vai ter problema muito forte. E aí, nós temos um programa. O nosso programa Céu de Letras, que vai ser liderado pela Bianca e pelo Henrique, é para reverter isso, gente. O que está sendo criado aqui na igreja de Moema? Um clube do livro específico para pais e crianças. Esse clube do livro é você ter a oportunidade de ter uma jornada que esteja orientada, curada, para que você tenha literaturas adequadas para o seu filho e que você tenha o momento e o espaço mais rico que pode existir. Ler para o seu filho. A leitura em voz alta, a leitura compartilhada, já está descrito na literatura, aumenta em mais de 50% a chance do seu filho se tornar leitor no futuro. Não importa se ele é não alfabetizado, não importa se ele está nas séries iniciais do ensino fundamental, não importa se ele está nos anos finais do ensino fundamental. Vale a pena para todas essas idades, certo? O que é essa leitura compartilhada? É você lendo para ele. É um momento seu e dele, de estar junto, lendo sobre algo que pode ser algo de engrandecimento. Eu não trouxe todos os detalhes. Esse QR Code está quebrado, mas eu sei de uma coisa aqui para você. Se você não está quebrado, querido, está quebrado o QR Code. Desculpa, pessoal aí e tal. O QR Code quebrou. Peguei uma ferramenta gratuita e o QR Code expirou. Mas, para você saber mais sobre isso, você precisa estar na comunidade do Épica aqui, dessa Escola de Pais e Cuidadores Adventistas, porque a gente está divulgando todas as informações lá. Mas a informação mais importante que você precisa ter é você preencher o formulário para se cadastrar no Céu de Letras. Por quê? Porque a partida vai acontecer dia 17, vulgo segunda-feira. Só que as vagas são limitadas até esse dia.
Passou desse dia, a gente vai fechar o grupo, não tem como mais entrar. Então, se você quiser participar, e se eventualmente você não está cadastrado dentro dessa nossa comunidade no WhatsApp, você vai procurar aqui, Bianca e Henrique, que eles vão te dar todas as instruções para você participar com a gente desse programa. O programa ele tem livros para as faixas etárias, então tem livros selecionados para o Hall do Berço, para o Jardim e para os primários. E tem o livro selecionado também para a Jornada dos Pais, que é o livro que quem ganhou? Você ganhou. Esse é o primeiro livro que a gente vai ler, que é Como Ajudar o Seu Filho a Amar a Jesus. Tá certo? A inscrição vai até segunda. A gente vai ter um tempo ainda para a aquisição dos livros e a gente depois vai ter as datas de quando que vai começar isso, etc, etc. Pois não. Não tem juvenis? Pergunta. Ainda não. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai se adaptando aqui, né? Então vai ter juvenis, sim. A gente vai ter juvenis. A gente tenta colocar os juvenis juntos também. Mas o departamento, o Ministério Infantil aqui de Moema, ele é o Ministério Infantil que vai até os primários. Então, por isso que a gente estava ainda nesse lance. Mas a ideia, como a Dani falou, é que esse programa a gente expanda. E a gente não fique só até os primários, a gente vá para os juvenis e tenha, eventualmente, até adolescentes também. Mas nessa primeira jornada que a gente está fazendo, a gente está com uma seleção até os primários. Mas eu acho que o livro dos primários talvez dê para juvenis também. Você pode depois dar uma olhada junto com eles ali, para eles te mostrarem quais são os livros para essa leitura. De qualquer maneira, se não der a leitura compartilhada com os filhos agora, é uma inspiração que você vai ter de quem vai estar fazendo, e tem a leitura dos pais. E tem os encontros, porque a gente vai fazer encontros no Zoom periódico, para a gente discutir sobre essa dinâmica, para discutir o livro, como ensinar seu filho a amar Jesus, e tudo isso vai estar presente dentro desse programa. Tá ok? Acabou o momento merchan. Muito bem. Eu vou acelerar, porque a gente passou um pouquinho do tempo. Vocês têm um pouquinho mais de tempo? Tem que buscar um desbravador, já acabou? Porque senão, Dani, eu encerro aqui e continuo em outra mídia. Pode ser? Então, assim, eu tinha mais coisa para falar. Um pouquinho mais de slides aqui, para contar sobre essa questão de construção de hábitos, destruição de hábitos, etc, etc. Mas o tempo foi curtinho. E a gente está fazendo vários testes aqui. Quanto tempo que a gente tem que ter para ter esses programas, etc, etc. E eu estou vendo que para fazer uma imersão a gente vai precisar pelo menos umas 2 horas. E a gente não calculou isso dessa vez. Mas eu prometo a vocês que eu retomo essa palestra dentro de uma live, de repente, no YouTube, alguma coisa assim, gravo, ou eventualmente a gente faz dentro do Zoom ou qualquer outra coisa, como um meeting mesmo virtual, para que a gente tenha esse espaço de troca, para a gente consiga falar, e etc, etc. E aí a gente termina essa palestra lá. Pode ser? Para não tomar mais o tempo de vocês. Tudo bem? Pois não. A informação ela é boa e é ruim. Mas se a gente for analisar como que antigamente a gente entrava em contato com as pessoas. Era o quê? A carta, né? Qual a última vez que você recebeu uma carta? Não é? Né? E vai coleção de selo, né? Isso, né? Então, tem um lado bom e um lado ruim. Então, hoje, tudo é para ontem. Né? Você está no trabalho, você vê o seu e-mail? Eu preciso disso aí para amanhã. Antigamente era como? Era para a semana que vem, para mês que vem. Hoje, gente, está tudo muito rápido. Então, se está rápido para a gente, imagina para as crianças. Então, a informação delas é muita, em vista das nossas há tempos atrás. Uhum. Antigamente, os médicos entravam em contato um com o outro, era o quê? Era um bip. É verdade. Não é verdade? Né? Hoje, eu preciso para ontem, tudo. Então, a informação... Imediatismo, né? Isso. Então, exato. Só para a gente ter o telefone lá, exato. O orelhão, a ficha, o cartão. Então... Não faz o menor sentido você ter um telefone que você disca e espera a rodinha voltar, né? Não faz sentido isso, né? Mas é verdade, essa vida imediatista. O que eu acho que a gente pode levar aqui, mesmo se a gente ter concluído toda a história?
Primeiro, todos os pontos que a gente passou, eu acho que eles são extremamente fundamentais. O hábito, ele é uma automaticidade. Muitas vezes ele é uma irracionalidade. Mas tem uma coisa no ser humano que é maravilhosa. Nossas irracionalidades são lógicas. Dá para explicar. Dá para entender como é que funciona. E se a gente entende como é que funciona, a gente consegue interferir. O que basta agora para a gente? Primeiro, tomar decisão para querer mudar, para querer criar ou para querer, eventualmente, modificar. Mas nada disso vai acontecer se a gente não botar o joelho no chão. Porque a nossa luta não é contra a carne, é contra potestades. Existe um grande conflito acontecendo, e não é à toa que todas essas diferentes influências que a gente discutiu estão presentes hoje. É porque o fim já está chegando. Falta pouco. Só que se a gente não tomar condição e conta disso, e não colocar isso todo dia na cabeça e dizer o seguinte, é por isso então que eu estou sendo sequestrado a minha mente. É por isso que eu estou virando vaca. É porque tem uma grande luta acontecendo aqui. E tem um inimigo que está querendo levar a gente para longe da fonte da vida. Porque quando ele fala que traz vida, é vida com abundância. E chega de viver nessa miséria que a gente está vivendo. Os nossos filhos não merecem isso. E se começar pela gente, eu acredito que eles terão um futuro brilhante. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por ter trazido a sua casa e nos dar a oportunidade de discutir tanta coisa boa sobre conhecimentos, sobre questões científicas. Mas tudo isso não vale a pena se os nossos joelhos não estiverem aqui dobrados como estamos, mesmo na nossa postura de querer chegar ao seu trono de graça e implorar por transformação. Porque para construir esses hábitos, para modificar, ou mesmo para destruir diversos hábitos que estão corroendo nossa vida, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Mas eu tenho certeza que contigo nós podemos chegar muito longe. E mais ainda, contigo nós podemos ser luz para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós podemos ser sal para transformar a vida delas. Porque a miséria existente hoje na nossa sociedade é muito alta. E as pessoas querem encontrar respostas para esse mundo que não tem respostas. Traga, por favor, na vida minha e de cada uma das pessoas que estão aqui, daquelas que também estão assistindo, a tua paz, a tua bênção, para que nós possamos, de fato, cumprir essa missão, renovados em relação ao nosso propósito e entendendo a nossa identidade, para que juntos possamos apressar a sua vinda e encontrá-lo de uma vez por todas e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Ficamos assim. E aí, no grupo lá do WhatsApp, eu vou comunicando para a gente ter outros momentos virtuais para terminar essa palestra, tá bom? Até mais.